Para a gente continuar a falar sobre o payroll nos Estados Unidos e também a desaceleração da criação de empregos, eu chamo a Andressa Durão, economista do ASA, com quem eu tenho o prazer de dividir tela aqui no CNN Money. Muito boa tarde, Andressa. Boa tarde. Obrigada pelo convite, pessoal. Obrigado a você. Andressa, queria começar te perguntando exatamente se você concorda com a maioria do mercado de que a partir da publicação, tanto dos dados do PCE quanto agora do payroll, a gente já pode esperar uma revisão das taxas de juros nos Estados Unidos a partir dessa reunião agora no mês que vem já, né? Estamos em agosto? É isso. É muito difícil, né? Esses últimos dias estão acabando com a gente aqui como economista dos Estados Unidos. Não tá fácil. Na quarta-feira eu falei aqui que os dados de hoje poderiam mudar muito as precificações de mercado. Só que, para a gente, na verdade, a fala do Powell na quarta-feira foi muito importante para a nossa avaliação aqui sobre os dados de hoje. Isso porque antes da coletiva do Powell, a gente imaginava que se o payroll viesse fraco como veio hoje, a gente estaria caminhando junto com o mercado numa avaliação mais dove e acreditando que o Fed ia entregar um corte em setembro. Mas o Powell deixou muito claro na quarta-feira que eles estão olhando para a taxa de desemprego e não só para o payroll. Ele falou várias vezes sobre a questão da oferta do mercado de trabalho, não só sobre a demanda. Toda a questão da imigração, que contribuiu para o mercado de trabalho nos últimos anos e agora está contribuindo ao contrário, né? Você tem uma retirada de pessoas da força de trabalho americana e você tem uma pausa no aumento dessa imigração. Então, tem um efeito contrário ao que aconteceu nos últimos anos, e isso não pode ser ignorado. Quando a gente olha para o payroll, a gente está olhando só para o lado da demanda do mercado de trabalho. A gente está vendo uma demanda enfraquecendo, não estão mais contratando. A contratação está desacelerando bem. Mas Perdão, por favor, Andressa. a taxa de desemprego, ela tem uma piora também, mas não é uma piora tão grande. Então, a taxa de desemprego, ela está mostrando que tem uma questão de demanda, sim, mas tem uma outra questão de oferta que está, de alguma forma, equilibrando esse efeito. E se o Fed está falando para a gente, se o Powell está mostrando que eles estão olhando para isso com cautela e a taxa de desemprego só está piorando um pouco e foi para algo que eles consideram que é igual à taxa de desemprego de longo prazo, então não é um mercado de trabalho deteriorado, é um mercado de trabalho ainda em equilíbrio. Agora, se a gente tiver no próximo dado, que a gente tem mais um antes da reunião de setembro, mostrando uma piora muito significativa, aí eles poderiam cortar. Agora, o que a gente tem ali no CEP, né, do Fed? O que eles estão esperando para esses dados? O Fed espera que a taxa de desemprego atinja 4,5% no final desse ano. Então, está em linha com o que ele está esperando. Um 4,2 é um equilíbrio, ele disse isso na quarta-feira, está ali nas projeções dele. Ele espera uma piora de mais 3 pontos percentuais, de mais 0,3 ali na taxa de desemprego até o fim do ano. Então, para mim, o que os dados estão mostrando é uma piora esperada. Já a inflação está mostrando uma piora acima do que ele está esperando. Ele tem 3,1 de Core PCI para esse ano. A gente acha que vai ser mais. Então, para mim, esses dados, por mais que mostrem uma piora além da esperada para o mercado, para o Fed, o mandato da inflação ainda está pesando mais, o risco para cima da inflação ainda está pesando mais. Como ele falou na quarta-feira, enquanto esses mandatos não estiverem em equilíbrio, eles não vão caminhar para a taxa neutra de juros. E tem como a gente destrinchar, Andressa, a característica dessas vagas perdidas, né, nos Estados Unidos, dessa desaceleração em relação ao mercado de trabalho nos Estados Unidos? Tem como a gente destrinchar por setor ou pelo menos por categoria do que representa, assim, especificamente essa perda de empregos por lá? Sim, a gente olhando aqui percebeu que queda mesmo de emprego, ou seja, demissão, a gente está enxergando na indústria e na parte de vendas. O que acontece é que a gente teve também uma revisão muito forte nos dados anteriores.
E aí a gente tem que separar também a avaliação. O mercado está reagindo a quê? O mercado está reagindo a um nível mais fraco de contratações em alguns setores ou ele está reagindo a essa revisão forte nos anos anteriores? Então, na ponta, a gente tem essa parte de indústria contribuindo bem para uma queda no emprego, puxando o payroll total para baixo, mas a parte das revisões ela aconteceu muito na parte de serviços e foi muito disseminada entre várias áreas de serviços. E aí, pensando na revisão, que, na minha opinião, foi a maior surpresa nos dados de hoje, foi uma revisão muito forte em maio e em junho, e não exatamente a surpresa em relação ao dado de julho, né, que foi o que foi divulgado efetivamente, maio e junho tiveram revisões específicas nos setores de serviços. Andressa, a gente pode cravar que esse resultado ele já é um efeito dessa política tarifária de Donald Trump, e não só a tarifária, mas também colocar na conta daquele pacote de cortes de gastos, impostos, que foi aprovado pelo Congresso norte-americano ou não? Como não entrou em vigor? Não, na verdade, a parte do setor público tem um pouco de efeito, sim, dos cortes do Trump. Isso já estava sendo avaliado desde o início, né, do mandato, então a gente não é algo novo. A galera já vem avaliando essa parte, separando o efeito do setor público do setor privado. O setor privado sempre foi o mais observado pelo mercado para ditar aí o ciclo econômico mesmo. Então tem sempre essa conta que a gente faz, tirando o efeito do público, o efeito o que dentro do público foi o efeito das demissões ou não, mas já deveria ter acabado, esse efeito já deveria ter sido limitado. Tem esse efeito sim, mas ele é pequeno, mas a gente vai olhar mais para o privado para entender o efeito tarifas. E aí, um pouco do que eu estou falando em relação a comparar as duas pesquisas, do payroll e da taxa de desemprego, tem a ver também com a política de imigração, né? Então, eu não diria que o efeito payroll fraco vem da tarifa, porque se fosse tarifa, a gente ia estar vendo um efeito muito forte de demanda também na pesquisa da taxa de desemprego. E se a pesquisa da taxa de desemprego, que é a que todo mundo sabe, que vai mostrar o equilíbrio, o novo equilíbrio entre oferta e demanda de trabalho, não está piorando tanto, eu diria que o payroll ele está mostrando dois efeitos, é como se fosse isso. Ele não está fazendo essa compensação da oferta que deveria fazer. É como se o Fed estivesse olhando para um novo equilíbrio no mercado de trabalho e a gente precisaria de um novo payroll neutro, é o que a gente chama. O que aconteceu? Quando a gente teve a imigração aumentando muito nos últimos anos e contribuindo para a força de trabalho americana de uma forma muito mais forte, você tem um novo nível neutro de emprego na economia americana. O payroll cresceu muito nos últimos anos por conta disso. Então, é como se a gente dissesse que o payroll 2023 e 2024 ele tinha atingido um novo nível de equilíbrio compatível com uma taxa de desemprego de equilíbrio muito maior do que ele tinha no passado. E agora ele é muito menor do que nos dois últimos anos. Então vamos lá. Se a gente atingiu um payroll neutro de 250 mil de criação de vagas mensais em 2023 e 2024, isso era comparável com a taxa de desemprego em 4,2, que é a taxa considerada neutra, hoje esse payroll neutro ele é de uns 70 mil. Então, a gente não pode comparar o payroll de 70 mil com o de 250 e dizer que desacelerou muito. É como se fosse um novo normal. Então, a gente tem que comparar o 70 com o 70. Então, se a gente está com, vamos lá, uma média móvel trimestral hoje no payroll privado está ali em 50 e pouco, muito fraco. Mas esse 50 e pouco não é mais muito fraco em relação a 250. Ele é muito fraco em relação a 70. Não é tão fraco assim. Então, é como se o payroll já tivesse que estruturalmente estar mais baixo do que era no ano passado e no ano anterior, do que a gente olhar e achar que está muito, muito fraco. Porque é muito injusto a gente falar que ano passado a economia americana gerou muitos empregos por conta da imigração e agora jogar tudo na conta da tarifa. Não, agora está também gerando menos emprego por conta de uma falta da imigração. A gente tem que comparar o nível de imigração que está esse ano com o ano passado. Não está entrando mais gente como estava entrando no ano passado, além de ter
ter gente sendo retirada da força de trabalho. Isso é muito importante para a gente avaliar esses dados agora, e o Powell deixou muito claro que o Fed está olhando para isso. Então, na minha avaliação, tem um efeito sim das tarifas. Não é especificamente tarifa, né? É um efeito que vem da incerteza. Comentei isso também na quarta-feira, quando cheguei aqui. A gente tinha um call de desaceleração forte da economia americana, muito por conta da incerteza que ficou muito elevada ali em abril. Essa incerteza causou essa desaceleração no consumo, que a gente viu no primeiro TRI. Essa incerteza causou essa desaceleração do indicador que a gente chama de demanda final lá no PIB. Então, quando o Powell fala que a economia está mais fraca, quando o Fed coloca ali no comunicado que a economia que estava sólida passou a ficar moderada, é por conta desse indicador que esfriou, está rodando em 1,2% no segundo trimestre. Essa mesma incerteza que causou isso é o que está causando essa fraqueza no mercado de trabalho, mas o que eu estou querendo dizer aqui é a fraqueza que a gente olha no payroll não é tão forte como a que a gente olha na taxa de desemprego. A fraqueza que a gente olha no payroll, ela tem dois efeitos, o efeito tarifa, mas também tem um efeito da política de imigração muito forte. Então, eu queria te perguntar exatamente sobre essa natureza dos dados, Andressa, porque a previsão do mercado, as projeções apontavam ali para uma criação de 106, né, um pouco mais de 100 mil vagas de emprego e veio com 73 mil vagas de emprego fora do setor agrícola. O que explica, então, essa diferença tão gritante para as expectativas do mercado? A gente tem visto agora os impactos nos treasuries, né, sobre aquilo que de fato foi publicado. Bom, a gente tem vários fatores que explicam as surpresas, não só desse mês, tá? Mas de vários meses no payroll já há bastante tempo. A gente tem a dificuldade de entender o timing que vai bater esse efeito dessas políticas, tanto a questão da incerteza das tarifas, quanto essa questão da imigração. A gente faz uma conta, entende qual seria o impacto, mas é muito difícil acertar o timing. Então, você acha que esse impacto pode ser diluído nos próximos meses, mas na verdade ele pode ter vindo todo agora, no dado de julho. E aí houve uma revisão no dado de junho e de maio. Então, a projeção para julho, ela está muito ligada ao que foi observado em maio e junho. Se você tem uma revisão enorme, como foi em maio e junho, isso já quebra a sua projeção de julho e você já não vai mais acertar. Não tem mais como você acertar. Você está baseado no que rolou nos últimos meses, né, para projetar o mês atual. Então, além dessa dificuldade da gente projetar o número por conta do timing, você também tem fatores que estão rondando aí a gente desde o fim da pandemia, desde a pandemia, que são fatores relacionados à sazonalidade, é, principalmente a questão dos meses de agora. Junho, julho e agosto são meses que nos últimos 2 anos foram muito impactados por questões sazonais. Só para lembrar, o Fed cortou 50 bases a taxa de juros no ano passado por conta de um payroll muito fraco nessa época. E depois a gente foi entendendo que parte dessa diminuição do payroll nessa época, no ano passado, foi por conta de um efeito sazonal, porque os modelos sazonais eles não estavam mais pegando os mesmos padrões, fazendo o mesmo trabalho com a pandemia, porque a pandemia trouxe muitos dados outliers, né? Então você tem dificuldade de rodar um modelo que está acostumado com um padrão nos dados, e aí vem um movimento que todo mundo vai lembrar, quando a gente olhava para os gráficos, eram números absurdos, tanto para cima quanto para baixo, números de mercado e dados macroeconômicos também. Isso suja a série de dados e faz com que os modelos de ajuste sazonal não funcionem mais tão bem. Então, a gente tem esse efeito sazonal muito forte também nos dados atualmente, o que está dificultando tanto as projeções quanto a análise dos números. Hoje, por exemplo, essa revisão que o Payroll trouxe, ela veio, a gente olha para o dado de sazonalizado, né, com o dado rodando esses modelos, mas a gente também tem que olhar para o dado não sazonal para entender o que foi revisão de fator sazonal e o que foi revisão de informações que entraram mesmo. E a gente entendeu ali que dessas 200 e poucas vagas que foram retiradas dos meses de maio e de junho, mais de 70 foi sujeira de ajuste sazonal. Então, como que a gente vai projetar bem um dado para julho se o dado está sujo para trás, né? Está errado para trás? Então, é muito difícil mesmo. Essa surpresa é totalmente
compreensível dada a revisão. A gente então nem fica tão preocupado com o dado de julho, que apesar de ter sido uma surpresa forte, acabou sendo maior que o dos meses anteriores. Então, no final, você teve uma criação ok ali de vagas em julho. Você tem 83, se não me engano, no emprego privado. Como eu estou falando que esse novo normal, né, esse novo neutro do payroll seria em torno de 70, você teria até uma economia levemente aquecida, ou então não tão fraca, olhando para esse payroll de julho. O problema ficou mesmo para maio e junho, né, que foram as revisões e causaram também essa surpresa aí grande no mercado. Conversei aqui com a Andressa Durão, que é economista do ASA. Agradeço muito, Andressa, pela sua disponibilidade de sempre. Conta com a gente aqui no CNN Money. Obrigada, eu que agradeço.